À luz fraca de um fim de tarde de outono em Ashford, Tennessee, o grito silencioso de socorro de uma jovem mulher passou despercebido por todos à sua volta. Presa num pesadelo que não conseguia expressar, perseguida por um predador que sabia que ela não podia pedir ajuda, Mallory Sinclair estava a ficar sem tempo e sem opções. Quando ela irrompeu pelas portas de um café tranquilo, desesperadamente a fazer sinais para estranhos que não a compreendiam, ela não tinha ideia de que o homem sentado à janela com a sua filha pequena se tornaria a resposta às orações que ela não sabia como expressar. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. A noite de outono transformou as ruas de Ashford numa bela armadilha. As mãos de Mallory Sinclair, de 24 anos, tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o saco de compras. O seu coração batia forte contra as costelas, como se tentasse escapar. E o homem com o casaco cinzento com capuz, aquele que a assombrava há 2 semanas, ainda estava lá, a 6 metros atrás dela, acompanhando o seu passo a passo. Ela tinha cometido um erro terrível naquele dia. Na pressa de comprar leite e pão na loja da esquina, ela tinha deixado o telemóvel a carregar na mesinha de cabeceira. Era para ser uma tarefa rápida, 10 minutos, talvez 15. O que poderia acontecer? Tudo. Tudo poderia acontecer. O sangue de Mahler gelou quando ela saiu da loja e o viu do outro lado da rua. O casaco com capuz cinzento, aqueles olhos frios e calculistas, observando-a como um caçador observa a presa. Ela acelerou o passo. Ele atravessou a rua. Ela virou à esquerda. Ele também. Ela quase começou a correr. Os passos dele acompanhavam os dela perfeitamente. Ela não conseguia ouvir se ele estava a aproximar-se. Não conseguia pedir ajuda. Ela nem sabia se estava a gritar. E o seu telemóvel, a única tábua de salvação que poderia ajudá-la a comunicar com o mundo dos ouvintes, que poderia chamar ajuda, estava inutilmente a quilômetros de distância. A rua estava a esvaziar-se à medida que a escuridão se aproximava. Um jovem casal passou, absorto no seu próprio mundo. Mallory correu na direção deles, as mãos movendo-se freneticamente em linguagem gestual. Por favor, ajudem-me. Alguém está a seguir-me. Estou com medo. O casal olhou para ela com confusão, que rapidamente se transformou em desconforto. A mulher apertou a bolsa com mais força. O homem abanou a cabeça em sinal de desculpa e eles se afastaram rapidamente, claramente sem entender um único gesto que ela tinha feito. O peito de Mallory apertou dolorosamente. Ela olhou para trás. O homem com o capuz cinzento tinha parado de fingir. Ele estava a olhar diretamente para ela agora, um sorriso lento e terrível se espalhando pelo rosto. Ele sabia. Ele sabia que ela estava a ficar sem opções. Ela correu. Os seus pés a levaram até a rua principal, onde as lojas ainda estavam abertas e as pessoas ainda circulavam. Ela avistou um senhor idoso a trancar a sua loja de ferragens e correu na sua direção, gesticulando desesperadamente com as mãos. Por favor, chame a polícia. Aquele homem está a seguir-me. Por favor. O senhor idoso olhou para ela com os olhos semicerrados, depois abanou a cabeça tristemente e apontou para a sua orelha. Ele não compreendia. Ele deu-lhe uma palmada gentil no ombro, disse algo que ela não conseguiu ler nos seus lábios e afastou-se em direção ao seu carro. Lágrimas corriam agora pelo rosto de Mallory. O homem de capuz cinzento estava encostado a um poste de iluminação do outro lado da rua, observando-a lutar, esperando, paciente. Ele sabia que ela estava presa num pesadelo onde podia ver todos, mas não conseguia fazer com que ninguém a visse. Foi então que ela viu. O brilho quente do café da esquina de Brennan espalhava-se pela calçada escura. Através das grandes janelas, ela podia ver pessoas lá dentro. Famílias, casais, pessoas a ler livros ou a trabalhar em computadores portáteis. Alguém lá dentro tinha de a compreender. Alguém tinha de ajudar. Ela empurrou a porta com tanta força que várias cabeças se viraram. Uma empregada de mesa gritou algo, mas Mallory já estava a mover-se, aproximando-se da primeira mesa que viu. Uma mulher de meia-idade estava sentada com uma chávena de café e uma revista. Mallory gesticulou rapidamente, com as mãos a tremer. Por favor, preciso de ajuda. Um homem está a seguir-me. Sou surda. Por favor, ajude-me. Os olhos da mulher idosa arregalaram-se com alarme, mas sem compreensão. Ela ergueu as mãos,
impotente, e chamou alguém, provavelmente o marido, que se aproximou com um ar igualmente confuso e preocupado. Mallory mudou-se para a mesa seguinte. Um grupo de estudantes universitários levantou os olhos dos livros, os seus rostos jovens refletindo confusão e incerteza. Alguém pode me entender, por favor? Estou em perigo. Um dos estudantes pegou o telemóvel, talvez tentando encontrar um aplicativo de tradução. Mas os seus amigos já pareciam desconfortáveis, mexendo-se nas cadeiras, claramente sem saber como responder àquela mulher em pânico, fazendo gestos que eles não conseguiam compreender. Mallory sentiu os últimos fios de esperança escapando por entre os dedos como areia. Ela estava rodeada de pessoas, mas completamente sozinha, invisível, silenciosa de uma forma que nada tinha a ver com a sua surdez e tudo a ver com a barreira entre o seu mundo e o deles. A porta do café abriu-se atrás dela com um suave tilintar. Ela não precisou de se virar para saber quem acabara de entrar. Ela podia sentir aquela presença fria que a assombrava há 2 semanas, que transformara a sua vida num pesadelo acordado. Ele estava lá dentro agora. O último lugar seguro já não era mais seguro. Através das lágrimas, através da névoa do pânico e do desespero, ela examinou a sala uma última vez. E foi então que o viu. Um homem sentado à janela com uma menina, talvez com 4 anos de idade. Ao contrário de todos os outros que a olhavam com confusão, pena ou desconforto, este homem a observava com algo diferente nos olhos. Preocupação, concentração, compreensão. Algo na forma como ele a olhava fez Mallory se aproximar dele. Desespero, instinto. Ela se aproximou da mesa dele, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia formar os sinais. A sua visão estava embaçada pelas lágrimas. A sua respiração era ofegante, mas ela forçou as mãos a se moverem. Por favor, ajude-me. Aquele homem não para de me seguir. Ele está a perseguir-me há semanas. Não tenho o meu telemóvel. Não posso pedir ajuda. Por favor. Por um momento, o tempo pareceu parar, e então o homem levantou as mãos e respondeu lentamente, claramente, certificando-se de que ela compreendesse cada palavra. Eu compreendo-te. Agora estás segura. Vou ajudar-te. Como te chamas? O alívio que tomou conta do rosto de Mallory foi tão profundo, tão avassalador, que era quase insuportável. O seu corpo inteiro cedeu. Os joelhos quase cederam. Por um momento, as suas mãos não conseguiam formar palavras. Apenas tremiam no ar entre eles, suspensas num momento de pura e desesperada gratidão. Alguém a compreendia? Alguém a via. Ela já não era invisível. Mallory finalmente sinalizou ela com lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. O meu nome é Mallory. Eu sou Wyatt, o homem respondeu, com movimentos fluidos e naturais, como se tivesse feito sinais toda a sua vida. Fique aqui comigo e com a minha filha. Não vou deixar que nada lhe aconteça. Julia, querida, esta senhora simpática vai ficar conosco por um tempo, está bem? Ela está a ter um dia muito assustador e nós vamos ajudá-la. Tudo bem, papai, Julie disse, seu rostinho subitamente sério, como as crianças ficam quando sentem que algo importante está a acontecer. Um bandido está a ser mal com ela? Algo assim, querida. Preciso que fiques aqui e sejas muito corajosa. Podes fazer isso pelo papai? Julie assentiu solenemente. Wyatt levantou-se e guiou Mallory até o assento ao lado de Julie, posicionando-se de forma a poder ver tanto a porta quanto o homem de moletom cinza. Ele fez um sinal para Mallory enquanto se movia. Vou pedir para eles chamarem a polícia. Não se preocupe, ele não vai tocar em você. Ele caminhou diretamente em direção ao balcão do café, onde uma jovem barista chamada Stephanie estava limpando a máquina de café expresso. Sua voz era baixa, mas urgente. Cada palavra deliberada. Chame a polícia agora mesmo. Aquele homem perto da porta está a perseguir a mulher na minha mesa. Ela é surda e não tem telemóvel. Ela tem tentado pedir ajuda, mas ninguém a entende. Não deixe ele sair. O rosto de Stephanie empalideceu, mas ela já estava a pegar o telefone debaixo do balcão, as mãos se movendo rapidamente enquanto discava. Wyatt voltou para a mesa e sentou-se em frente a Mallory. Ele fez sinais para ela, seus movimentos calmos e firmes, apesar da adrenalina correndo em suas veias. A polícia está a caminho. Pode contar-me mais sobre o que aconteceu? As mãos de Mallory ainda tremiam, mas ela conseguiu responder por sinais.
Cada gesto carregava semanas de medo acumulado. Ele tem me seguido há 2 semanas, à saída do meu trabalho, na livraria, no supermercado, à porta do meu prédio. Denunciei-o à polícia, mas eles disseram que não podiam fazer nada sem provas. Hoje era o meu dia de folga. Saí apenas para comprar algumas coisas. Não trouxe o meu telemóvel. Achei que não precisaria dele. E então o vi novamente. Ele me seguiu por vários quarteirões. Tentei pedir ajuda, mas ninguém me entendeu. Ninguém conseguia me ouvir. O último sinal aqui carregava um peso que ia além do ato físico de ouvir. Wyatt cerrou os dentes. Você fez a coisa certa ao vir aqui. Já não está sozinha. Julie, que observava a conversa fascinada, puxou a manga de Wyatt. Papá, por que é que a senhora bonita fala com as mãos? Ela é surda, querida. Isso significa que ela não consegue ouvir sons como nós, por isso fala com as mãos, e eu aprendi a compreendê-la há muito tempo porque o tio Micah fala da mesma maneira. Os olhos de Julie arregalaram-se de admiração em vez de confusão. Tipo, tio Micah, isso é tão fiche. Ela virou-se para Mallory com a compaixão pura e sem filtros que só as crianças possuem. Completamente livre do constrangimento que fazia os adultos desviarem o olhar. Não fique triste, senhora bonita. O meu pai é o melhor ajudante do mundo inteiro. Ele até consertou o braço do meu ursinho de peluche quando ele caiu. E agora o Sr. Snuggles está como novo. Mallory não conseguia ouvir as palavras, mas observava o rostinho animado de Julie. A maneira como as suas mãozinhas se moviam com ênfase, a maneira como os seus olhos brilhavam com sincera confiança. E de alguma forma, apesar de tudo, apesar do terror que ainda corria nas suas veias, apesar do homem com o capuz cinzento a 5 metros de distância, apesar de 2 semanas a viver com medo, ela sentiu algo quente a espalhar-se pelo seu peito. Wyatt traduziu para Mallory o que Julie tinha dito, e Mallory soltou um som que estava entre um riso e um soluço. Algo belamente humano, quebrado e curativo, tudo ao mesmo tempo. A sua filha é preciosa, ela traduziu. Ela é o meu mundo inteiro, Wyatt respondeu. E algo na forma como as suas mãos formaram aquelas palavras disse a Mallory que havia uma história ali, uma história profunda. Mas isso era para outra hora. Os minutos seguintes pareceram horas intermináveis. O café ficou mais silencioso, a conversa normal foi abafada, pois as pessoas sentiram que algo sério estava a acontecer. O homem de moletom cinza deve ter percebido que algo estava errado, pois começou a se mover em direção à porta, tentando sair sem ser notado. Mas antes que ele pudesse escapar, 2 policiais entraram, alertados pela ligação de Stephanie. O café ficou completamente silencioso, todos observando os policiais se aproximarem do homem. Um dos policiais falou brevemente com Stephanie, que apontou para a mesa de Wyatt e depois para o homem que tentava sair. O outro policial moveu-se para bloquear a saída. Com licença, senhor. Precisamos fazer algumas perguntas. O rosto do homem de moletom cinza mudou de calmo para irritado e depois para algo quase desesperado. Não fiz nada de errado. Estou apenas a tomar um café. Então não se importará de responder a algumas perguntas. O agente que tinha falado com Stephanie aproximou-se da mesa de Wyatt. Wyatt levantou-se, posicionando-se entre o agente e Mallory, e começou a interpretar tudo o que era dito, movendo as mãos fluidamente enquanto traduzia a conversa. Descobriu-se que o nome do homem era Gregory Dalton, e quando os agentes verificaram as suas informações, imediatamente surgiram sinais de alerta. Ele tinha antecedentes de prisão por assédio e perseguição em 2 estados diferentes, Missouri e Kentucky. Aparentemente, ele tinha ficado obcecado por Mallory depois de a ver na livraria várias semanas atrás. E ele a tinha observado, aprendido a sua rotina, esperando pelo momento perfeito. O momento perfeito que teria chegado esta noite se ela não tivesse entrado neste café, se não tivesse encontrado alguém que pudesse comunicar por ela. Senhora, a senhora teve muita sorte, disse um dos policiais, olhando para Mallory, mesmo que ela não pudesse ouvi-lo. Wyatt interpretou a expressão séria em seu rosto. Se a senhora não tivesse encontrado alguém que pudesse se comunicar por ela esta noite, bem, nós estávamos à procura do Sr. Dalton em conexão com outro caso. Ele é perigoso. O agente não terminou o pensamento. Não precisava. Todos no café compreenderam o que ele não estava a dizer. Quando levaram Gregory Dalton algemado,
O café explodiu em murmúrios e suspiros. Várias pessoas que não tinham compreendido Malalery anteriormente aproximaram-se dela com desculpas, ofertas de conforto e rostos culpados que diziam: "Desculpe por não ter ajudado." Mas Mallory mal reparou neles. Os seus olhos estavam fixos em Wyatt, este estranho que, de alguma forma, se tinha tornado o seu anjo da guarda em 15 minutos. "Obrigada", ela sinalizou, e então a barragem se rompeu completamente. Ela chorou, soluços profundos e trêmulos que sacudiram todo o seu corpo. 2 anos a viver sozinha após a morte da sua mãe devido a um grave derrame. 4 anos antes disso, a navegar num mundo auditivo que muitas vezes se esquecia da sua existência. 2 semanas a viver com medo, a olhar por cima do ombro, a sentir-se perseguida. E hoje ela quase se tornou mais uma estatística, mais um nome numa reportagem, mais uma jovem que desapareceu porque não conseguia gritar alto o suficiente. Se ela não tivesse entrado naquele café, se não tivesse visto Wyatt na janela, se ele não soubesse linguagem de sinais, a alternativa seria horrível demais para se imaginar. Julie puxou a manga de Wyatt, o seu rostinho franzido de preocupação. "Papá, a senhora bonita ainda está triste?" "Ela está a sentir muitas coisas agora, querida. Às vezes as pessoas choram quando estão aliviadas, não apenas quando estão tristes. Posso dar-lhe um abraço? Abraços sempre me fazem sentir melhor quando estou com medo." Wyatt olhou para Mallory e fez a pergunta em linguagem gestual. "A minha filha quer saber se pode dar-lhe um abraço." Mallory acenou com a cabeça, com novas lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. E quando Julie desceu da cadeira e envolveu a cintura de Mallory com os seus bracinhos, algo dentro de Mallory sarou um pouco. Algo que estava partido há muito tempo. "Está tudo bem, senhora bonita", disse Julie, dando palmadinhas nas costas de Mallory, da mesma forma que Wyatt sempre lhe dava depois de um pesadelo. "O vilão já se foi, e eu e o papá vamos mantê-la segura." "Certo, papá? Isso mesmo, querida." Wyatt sinalizou para Mallory o que Julie tinha dito, e Mallory abraçou a menina com mais força, as suas lágrimas caindo no cabelo castanho e macio de Julie. "Não sei como agradecer", sinalizou Mallory quando finalmente se recompôs o suficiente para se afastar. "Você salvou a minha vida. Não me deves nada", respondeu Wyatt com as mãos firmes e seguras. "Estou apenas feliz por me teres encontrado." Mas mesmo enquanto gesticulava dessas palavras, Wyatt sabia que era mais do que isso. Algo tinha mudado no universo naquela noite. Algo tinha encaixado no lugar certo. Ele ainda não compreendia. Não tinha palavras ou gestos para descrever, mas sentia-o no fundo dos ossos. Não tinha sido apenas um resgate. Era o início de algo que nenhum dos dois poderia ter previsto. Nas semanas seguintes, Wyatt deu por si a pensar em Mallory mais do que esperava. Começou por ser algo prático. Deu-lhe o seu número para que ela tivesse sempre alguém a quem recorrer em caso de emergência. Alguém que a compreendesse. Ajudou-a a navegar pelo processo legal de requerer uma ordem de restrição contra Gregory Dalton, interpretando para ela na esquadra da polícia e no tribunal. Mas algures entre a esquadra da polícia e a terceira visita ao tribunal, Mallory começou a aparecer no Brennan's Corner Café aos sábados à noite. No início, ela perguntou se não havia problema em se intrometer na tradição pai-filha, mas Julie ficou absolutamente encantada com a perspectiva de ver a bela senhora novamente. E Wyatt? Bem, Wyatt percebeu que ansiava por aqueles sábados à noite de uma forma que não ansiava por nada há muito tempo. Julie ficou obcecada em aprender linguagem gestual. Ela praticava durante toda a semana, e então exibia as suas novas palavras todos os sábados com o entusiasmo de uma criança a descobrir magia. "Papá, olha", Julie dizia, os seus dedinhos formando cuidadosamente os sinais que ela tinha ensaiado. "Amigo, depois feliz, depois amor. Fiz certo? A senhora Mallory viu? Ficou perfeito?" Mallory aplaudia e elogiava, respondendo com sinais de encorajamento e correções. E Julie sorria com um orgulho tão grande que poderia iluminar todo o café. "Vou aprender todas as palavras", anunciou Julie uma noite, com o rosto franzido de determinação. "Assim, eu e a senhora Mallory poderemos conversar sobre tudo, como princesas e dinossauros, e por que o céu é azul, e por que as nuvens não caem, mesmo sendo tão pesadas. Papá, sabes como dizer dinossauro com as mãos?"
Wyatt demonstrou o sinal e Julie praticou 17 vezes seguidas até acertar perfeitamente. Nos dias difíceis, e havia muitos, para Mallory, Wyatt estava lá. Quando ela tinha pesadelos com Gregory Dalton, a encontrar-lhe novamente, com ser perseguida por ruas vazias onde ninguém conseguia entender os seus gritos, Wyatt enviava-lhe uma mensagem às 2 da manhã. Está segura. Ele está na prisão. Já não está sozinha. Quando ela se sentia isolada em reuniões familiares onde ninguém mais sabia linguagem gestual, onde primos, tias e tios conversavam ao seu redor, mas não com ela, Wyatt ficava ao seu lado interpretando as conversas, garantindo que ela fosse incluída, garantindo que ela nunca mais se sentisse invisível. Quando ela duvidava de si mesma, quando se perguntava se algum dia se sentiria realmente segura novamente, se algum dia deixaria de olhar por cima do ombro, se algum dia voltaria a confiar no mundo, Wyatt lembrava-lhe da sua força. Você sobreviveu. Você lutou. Tu encontraste ajuda. Isso requer mais coragem do que a maioria das pessoas jamais precisará ter. E em troca, Mallory trouxe luz de volta à vida de Wyatt de maneiras que ele nem percebia que estavam a faltar. Ela ajudou Julie com projetos de arte, revelando um talento natural para a pintura, que fazia a menina gritar de alegria. Elas sentavam-se juntas no pequeno apartamento de Mallory, pintando flores silvestres e criaturas imaginárias e retratos do papá sendo o homem mais forte do mundo. Ela ensinou a Wyatt novos sinais que Micah nunca tinha usado, variações regionais e expressões poéticas que expandiram o seu vocabulário de maneiras que pareciam descobrir novas cores numa pintura que ele pensava já conhecer. E ela ouvia de verdade, daquela maneira profunda que não tinha nada a ver com os ouvidos e tudo a ver com a presença, quando ele falava sobre coisas das quais não falava há 2 anos. Isso aconteceu numa noite, 4 meses depois de se conhecerem. Julie adormecera na cabine, com a cabeça apoiada no colo de Wyatt, e o café estava quase vazio. A empregada estava a limpar as mesas ao fundo, e a suave música jazz que tocava no fundo criava uma bolha de privacidade à volta da mesa deles. Posso perguntar-te uma coisa? Perguntou Mallory por sinais. Não precisas de responder se for muito pessoal. Podes perguntar-me qualquer coisa, respondeu Wyatt. A Julie mencionou a mãe dela uma vez. Ela disse que a mãe dela agora vive no céu com os anjos. As mãos de Wyatt pararam por um momento. Então ele respirou fundo e começou a fazer sinais. O nome dela era Amélia. Éramos namorados desde o liceu. Uma daquelas histórias de amor ridiculamente jovens que, de alguma forma, realmente funcionaram. Casamos aos 22 anos e tivemos a Julie aos 28. Ela era o tipo de pessoa que tornava todos à sua volta melhores, mais gentis, mais felizes. As suas mãos pararam e Mallory esperou pacientemente, dando-lhe espaço. Ela tinha um defeito cardíaco que desconhecia. Algo que tinha desde o nascimento, mas que nunca causou problemas até que causou. Um dia ela estava a dançar com a Julie na nossa cozinha, a rir de uma música boba no rádio. 2 semanas depois, eu estava num cemitério, segurando a mão da nossa filha, tentando explicar por que a mamãe não voltaria para casa. Sinto muito, Mallory sinalizou com os olhos brilhando. Já se passaram 2 anos. Alguns dias são melhores do que outros, mas Julie me salvou. Ela me deu uma razão para continuar quando eu achava que não conseguiria. Sempre que olho para ela, vejo o sorriso da Amélia, o riso da Amélia, o grande coração da Amélia. E sei que tenho de ser suficiente para nós as duas. És um pai incrível, Mallory sinalizou. Qualquer pessoa consegue ver o quanto a Julie é amada. Não és apenas suficiente, és tudo o que ela precisa. Algo no peito de Wyatt relaxou com essas palavras. Algo que estava apertado há 2 anos finalmente começou a respirar novamente. E tu, ele sinalizou. Mencionaste que perdeste a tua mãe. Há 2 anos, Mallory sinalizou de volta. Um AVC grave. Ela tinha apenas 53 anos. Éramos só nós duas. O meu pai nos abandonou quando eu era jovem. Não conseguia lidar com uma filha surda. A minha mãe aprendeu linguagem gestual, tornou-se minha defensora, minha intérprete, minha melhor amiga. Quando ela morreu, perdi a única pessoa no mundo que realmente me compreendia. Até agora, Wyatt gesticulou. Mallory olhou para ele, olhou realmente para ele, e algo passou entre eles que não precisava de palavras ou gestos. Um reconhecimento, uma conexão,
Uma sensação de que talvez, apenas talvez, eles tivessem sido unidos por uma razão que nenhum dos dois poderia ter previsto. 6 meses depois daquela noite aterrorizante no café, Wyatt se viu em frente ao prédio de Mallory, com um buquê de girassóis na mão, as flores favoritas dela, como ele havia aprendido. Seu coração batia quase tão forte quanto na noite em que se conheceram, mas por motivos totalmente diferentes. Quando Mallory abriu a porta, sua surpresa rapidamente se transformou em curiosidade. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou em linguagem de sinais. "A Julie está bem?" "A Julie está bem. Ela está com a minha mãe esta noite. Estou aqui porque precisava de lhe dizer uma coisa e precisava de o fazer sozinho." Mallory deu um passo para trás, deixando-o entrar no seu pequeno, mas acolhedor apartamento. Ele entregou-lhe os girassóis e ela enterrou o rosto neles por um momento, antes de os colocar cuidadosamente na bancada da cozinha. "O que precisavas de me dizer?" perguntou ela por sinais, as mãos a trair um ligeiro tremor. Wyatt respirou fundo. Era agora. O momento que poderia mudar tudo ou nada. O momento que poderia abrir uma porta ou fechá-la para sempre. "Sei que isto pode parecer repentino", disse ele por sinais, "mas já pensava nisto há algum tempo. Acho que me apaixonei por ti algures entre o café e agora. Só não sabia como dizer isso. Não sabia se era muito cedo depois da Amélia, ou se você pensaria que eu estava com você apenas por gratidão. Ou se eu era louco por sentir isso por alguém que conheço há apenas 6 meses." Ele fez uma pausa com as mãos suspensas no ar entre eles. "Mas então percebi que a vida é muito curta e imprevisível para perder tempo com medo. Você me ensinou isso. Entraste naquele café há 6 meses com nada além de desespero e coragem e mudaste tudo. Trouxeste luz de volta à minha vida. Deste a Julie alguém que a compreende de uma forma que eu nunca poderia. Fizeste-me lembrar como é querer algo para mim, não apenas para a minha filha. E o que eu quero és tu." Mallory olhou para ele com o coração tão cheio que pensou que poderia explodir. As lágrimas já escorriam pelo seu rosto, mas ela sorria, aquele sorriso lindo e comovente que Wyatt passou a amar mais do que imaginava ser possível. "Não é repentino," ela respondeu por sinais, com as mãos a tremer de emoção. "Estava à espera que dissesses isso. Estou apaixonada por ti desde o terceiro sábado, quando a Julie escreveu mal o meu nome em linguagem de sinais, e tu a corrigiste com tanta gentileza, tanta paciência. Estou apaixonada por ti desde que ficaste acordado, até às 3 da manhã, a enviar-me mensagens durante um ataque de pânico. Estou apaixonada por ti desde que percebi que, quando imagino o meu futuro, tu e a Julie estão em todas as versões dele." Wyatt diminuiu a distância entre eles em 2 passos e puxou-a para os seus braços. Ficaram ali na pequena cozinha dela, abraçados como se fossem as únicas 2 pessoas no mundo, as flores esquecidas na bancada, a luz do fim da tarde a desaparecer pela janela. Quando finalmente se separaram, Wyatt sinalizou: "Há outra pessoa que quer perguntar-te uma coisa." Na hora certa, alguém bateu à porta. Mallory parecia confusa, mas quando abriu, lá estava Julie com um cartão feito à mão, coberto de purpurina e autocolantes. "Surpresa!" gritou Julie, e imediatamente começou a fazer sinais, como tinha praticado. "Nós amamos-te. Queres fazer parte da nossa família?" Atrás de Julie estava a mãe de Wyatt, sorrindo amplamente, claramente a par de todo o plano. Mallory pegou Julie nos braços com o cartão e tudo, e os 4 ficaram na porta. Uma família que se encontrou da maneira mais inesperada, construída com base na compreensão e em segundas oportunidades, e no tipo de amor que não pede permissão antes de mudar tudo. 3 meses após o início do relacionamento, numa tranquila terça-feira à noite, depois de Julie ter ido para a cama, Wyatt sentou-se em frente a Mallory na sala de estar, com um peso nos olhos que Mallory já tinha visto antes, mas nunca compreendido totalmente. Uma sombra que às vezes cruzava o seu rosto quando ele observava Julie a brincar, um aperto na mandíbula quando ela lhe perguntava sobre o futuro. "Há algo que preciso de lhe dizer", ele sinalizou. "Algo que eu deveria ter lhe dito há muito tempo, mas não sabia como. Eu estava com medo." O coração de Mallory apertou-se com uma preocupação repentina. "O que é?" Wyatt respirou fundo, as mãos a tremerem ligeiramente enquanto começava a fazer sinais. 6 meses antes de te conhecer, antes daquela noite no café, levei a Julie ao médico.
Ela estava com dificuldade em ouvir os professores na pré-escola. Achei que talvez fosse uma infecção no ouvido. As crianças têm isso o tempo todo, certo? Simples, tratável. Ele fez uma pausa, movendo a mandíbula enquanto lutava para manter a compostura. Fizeram exames, muitos exames, testes de audição, testes genéticos, tomografias e descobriram algo. Mallory sentiu o peito apertar, já temendo o que estava por vir. Julie tem uma doença genética progressiva, algo que Amélia carregava, mas nunca soube. Nunca se manifestou nela, mas ela passou para Julie. O médico disse que as suas mãos tremiam. Ele fechou os olhos por um momento, reunindo forças. Disseram que ela provavelmente perderá completamente a audição quando chegar na adolescência. Talvez antes. Não sabem exatamente quando, mas é inevitável. A minha menina vai ficar surda. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas, terríveis e comoventes. Mallory pensou em Julie, a brilhante, alegre e linda Julie, que cantava canções bobas no carro, ria das vozes dos desenhos animados e gritava: "Papai, olha!" toda vez que aprendia algo novo. Julie, que estava a aprender linguagem de sinais, não como um jogo divertido com a senhorita Mallory, mas como preparação para um futuro sem som. É por isso que ela está a aprender linguagem de sinais, Mallory sinalizou. A compreensão invadiu-a em ondas. É por isso que a tens ensinado. Estás a prepará-la. Wyatt acenou com a cabeça, as lágrimas escorrendo-lhe agora pelas bochechas, a sua compostura finalmente quebrando. Eu não sabia como te dizer. Não queria que pensasses que estava contigo apenas por causa do que podias oferecer a ela. Porque isso não é verdade. Eu apaixonei-me por ti, Mallory, por tudo em ti. Mas também sei que a Julie vai precisar de alguém que compreenda o que ela está prestes a passar. Alguém que lhe mostre que ser surda não significa que a sua vida acabou, que ela ainda pode ser feliz, que ainda pode ser completa. Ele olhou para ela com uma vulnerabilidade crua e devastadora. Estou apavorado, Mallory. Estou apavorado por ver a minha menina perder algo tão precioso e não poder impedir isso. Tenho medo de não ser suficiente para ela quando isso acontecer. Aprendi linguagem gestual para o meu irmão, mas isto é diferente. Esta é a minha bebé. Este é o meu mundo inteiro. E não sei como prepará-la para um silêncio que ela nunca conheceu. Para um mundo que pode não a compreender, para todas as dificuldades que vi você enfrentar. Não sei como salvá-la disso. Mallory também estava a chorar agora, mas estendeu a mão e pegou nas mãos de Wyatt, roubando-as. Então, ela recuou e fez sinais lentamente e deliberadamente, certificando-se de que ele entendesse cada palavra. Quando eu tinha 7 anos, acordei uma manhã e o mundo estava em silêncio. Nenhum pássaro cantava fora da minha janela, nenhum carro passava, nenhum som da minha mãe a preparar o pequeno almoço na cozinha. Gritei, mas não conseguia ouvir a minha própria voz. Pensei que tinha morrido. Pensei que estava presa em algum tipo de pesadelo do qual nunca acordaria. Ela fez uma pausa, controlando-se contra as memórias. Durante anos, sofri. Sofri pela música que nunca mais ouviria. Pelas risadas, pela voz da minha mãe a ler-me histórias antes de dormir, por todos os sons que eu nem sabia que sentiria falta até que eles desaparecessem. Eu estava zangada. Eu estava perdida. Senti-me destruída. As suas mãos moviam-se agora com mais intensidade. Mas então descobri algo. Descobri que o silêncio tem o seu próprio tipo de beleza. Descobri que as minhas mãos podiam falar mais alto e com mais eloquência do que a minha voz alguma vez conseguiu. Descobri que ser surda não me tornava menos. Apenas me tornava diferente. Deu-me uma perspectiva diferente, uma forma diferente de experimentar o mundo, um tipo diferente de força. Ela apertou-lhe as mãos novamente com os olhos cheios de convicção. Julie vai sofrer, isso é normal, é saudável, é humano. Mas ela também vai descobrir um mundo totalmente novo, um mundo que eu posso mostrar a ela. Posso ensinar a ela que o silêncio não é vazio. Posso ensinar a ela como ouvir com os olhos, como falar com as mãos, como sentir a música através das vibrações no peito. Posso ensiná-la que a comunidade surda é linda, vibrante e cheia de pessoas que a compreenderão completamente. Posso ensiná-la que ela nunca estará sozinha. Lágrimas escorriam pelo rosto de ambos. E o mais importante, Mallory continuou, posso mostrar-lhe o que você teme que ela não veja. Que ela ainda pode ser feliz.
Ela ainda pode se apaixonar. Ela ainda pode realizar os seus sonhos. Ela ainda pode ser completa, porque eu sou completa. Wyatt, a minha surdez não me define. É apenas parte de quem eu sou. E a surdez da Julie também não a definirá. Wyatt desabou completamente. Ele puxou Mallory para os seus braços e abraçou-a como se ela fosse a única coisa que o impedisse de se despedaçar em 1000 pedaços. Quando finalmente se afastou, ele sinalizou com as mãos trêmulas. Pensei que te tinha salvado naquela noite no café, mas acho que talvez tenha sido enviada para nos salvar. Mallory sorriu através das lágrimas, sinalizando de volta. Talvez tenhamos sido enviados para nos salvarmos um ao outro. A partir daquele dia, tudo ganhou um foco mais nítido. Mallory dedicou-se a preparar Julie para a transição que se avizinhava, mas não de uma forma que parecesse pesada ou assustadora. Ela fez com que aprender a linguagem de sinais parecesse descobrir um superpoder, como desvendar um código secreto que apenas pessoas especiais poderiam entender. Ela levava Julie a eventos da comunidade de surdos nos fins de semana, piqueniques no parque onde crianças e adultos se comunicavam por sinais, riam e brincavam juntos. Encontros de fim de semana onde ninguém se sentia excluído ou diferente. Sessões de contação de histórias onde artistas surdos usavam todo o corpo para dar vida às histórias de uma forma que as palavras faladas nunca conseguiriam. Papá, olha, disse Julie numa tarde de sábado, pulando de entusiasmo após um piquenique comunitário. As suas mãos moviam-se rapidamente enquanto ela gesticulava. Fiz um novo amigo chamado Oliver e ele ensinou-me a dizer borboleta, arco-íris e melhores amigos para sempre. Ela demonstrava cada gesto com entusiasmo exagerado, o seu rostinho brilhando de pura alegria. Wyatt observava a sua filha, tão cheia de felicidade, tão completamente sem medo do que estava por vir, e sentiu algo relaxar no seu peito. O medo ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria lá, pairando nos limites dos seus pensamentos. Mas já não o sufocava. Já não era a única coisa que ele via quando pensava no futuro da sua filha. Porque Julie não estava apenas a aprender a ser surda. Ela estava a aprender a fazer parte de uma comunidade. Ela estava a aprender que ser diferente não significava ser menos. Ela estava a aprender que nunca estaria sozinha. Mallory também começou a ensinar a Julie coisas práticas, como sentir as vibrações da música colocando a mão num altifalante, como usar temporizadores e alarmes visuais, como defender-se quando as pessoas não a compreendiam. Mas ela fez tudo isso através de brincadeiras, jogos e atividades que eram divertidas em vez de assustadoras. Uma noite, Mallory trouxe um teclado e mostrou a Julie como sentir as vibrações das diferentes notas através da madeira. Consegue sentir esta? Perguntou Mallory, tocando uma nota grave. Julie colocou a sua mãozinha no teclado e arregalou os olhos. Faz cócegas. Toca outra. Passaram 1 hora a brincar com o som como vibração, com a música como algo que se podia sentir nos ossos, em vez de apenas ouvir com os ouvidos. E quando Wyatt colocou Julie na cama naquela noite, ela fez sinais sonolenta. A senhora Mallory diz que a música vive no coração, não nos ouvidos. Gosto disso, papá. Eu também, querida. Wyatt respondeu em linguagem gestual. Eu também. Os meses passaram como páginas a virar num livro que nunca se quer que acabe. A audição de Julie continuou a diminuir gradualmente. Alguns sons tornaram-se abafados. Algumas frequências desapareceram completamente. Mas ela adaptou-se com a resiliência da infância e o apoio de 2 pessoas que a amavam mais do que a própria vida. Ela começou a usar aparelhos auditivos, que decorou com autocolantes brilhantes e chamou de orelhas mágicas. Quando outras crianças na escola perguntavam sobre eles, ela explicava orgulhosamente, numa mistura de palavras faladas e sinais, que eles a ajudavam a ouvir melhor e que ela estava a aprender uma linguagem especial com as mãos. A maioria das crianças achava que era a coisa mais fixe do mundo. Algumas não compreendiam e diziam coisas maldosas. Mas a Mallory ensinou a Julie como lidar com isso também. Algumas pessoas têm medo das coisas que não compreendem. A Mallory fez-lhe sinais numa tarde, após um dia particularmente difícil na escola. Mas isso é problema delas, não teu. Não precisas de te diminuir para que as outras pessoas se sintam confortáveis. Só precisas de ser tu mesma e as pessoas certas verão como és incrível. Julie abraçou-a com força e fez sinais. És a melhor, Sra. Mallory.
Estou feliz que o papai te tenha encontrado. Também estou feliz que ele me tenha encontrado, respondeu Mallory com sinais. Na verdade, estou feliz por ter encontrado vocês duas. Numa noite fria de outono, exatamente um ano depois da noite em que Mallory entrou a correr no café, aterrorizada, Wyatt levou Mallory e Julie de volta ao Brennan's Corner Café. Sentaram-se na mesma mesa perto da janela, a mesma mesa onde as suas vidas mudaram para sempre. Julie, agora com 5 anos e usando os seus aparelhos auditivos brilhantes, tinha um prato de nuggets de frango dispostos em forma de rosto sorridente à sua frente, tal como naquela primeira noite. Mas desta vez não havia medo, nem pânico, nem desespero. Apenas 3 pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades. Papá, disse Júlio, puxando a manga dele. Posso dizer algo à senhora Mallory em linguagem gestual? Eu pratiquei muito, muito mesmo, e quero que fique perfeito. Wyatt acenou com a cabeça, com o coração tão cheio que parecia que ia transbordar. Vá em frente, querida. Julie virou-se para Mallory, o seu rostinho franzido de concentração. Lentamente, com cuidado, com a deliberação de uma criança que quer fazer cada gesto exatamente certo, ela formou os sinais. Obrigada por me ensinar. Já não tenho medo. Amo-te. A mão de Mahler voou para a boca. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela puxava Julie para os seus braços, segurando-a com força contra o peito, embalando-a gentilmente. Também te amo. Mallory sinalizou quando finalmente conseguiu se recompor. Muito, muito mesmo. Wyatt observava-as, a sua filha e a mulher que amava, ambas chorando, rindo, sinalizando e abraçando-se, e pensava no destino. Naquela noite aterrorizante, um ano atrás, quando uma mulher em pânico irrompeu pelas portas do café e mudou as suas vidas para sempre. Sobre todas as coincidências que tiveram de se alinhar perfeitamente para que se encontrassem. Se Mallory não tivesse deixado o telemóvel em casa. Se tivesse escolhido um café diferente. Se ele e Julia tivessem ficado em casa naquela noite, em vez de manterem a sua tradição de sábado, se ele nunca tivesse aprendido linguagem gestual para o irmão, se qualquer elemento tivesse sido diferente, nunca se teriam encontrado. Mas eles encontraram-se, contra todas as probabilidades, apesar de todo o medo, dor e sofrimento que os levaram até aquele momento. Wyatt pensou que estava a salvar Mallory naquela noite. Pensou que era o salvador, o herói, aquele que apareceu e tornou tudo melhor. Mas a verdade era muito mais bonita do que isso. Mallory também os salvou. Ela salvou Julie de enfrentar o futuro sozinha. Ela salvou Wyatt de se afogar no medo de algo que ele não podia evitar. Ela salvou a sua pequena família do isolamento, da dor, do peso de carregar os seus fardos sozinhos. Eles salvaram-se uns aos outros. E ao fazer isso, construíram algo que nenhum deles poderia ter imaginado um ano atrás. Uma família unida não por laços de sangue ou tragédia, mas por compreensão, por escolha, pela linguagem silenciosa das mãos que falam diretamente ao coração. Se esta história tocou o seu coração, se lhe lembrou que os momentos mais sombrios podem levar às conexões mais bonitas, reserve um momento para curtir este vídeo e inscrever-se no canal Everbells Stories. Partilhe isto com alguém que precise ser lembrado de que nunca está realmente sozinho. Que a compreensão pode vir dos lugares mais inesperados e que, às vezes, as pessoas que estamos destinados a encontrar são aquelas que conhecemos quando estamos mais vulneráveis. Deixe um comentário contando-me sobre uma ocasião em que um estranho se tornou importante na sua vida ou quando alguém o compreendeu quando ninguém mais conseguiu. As suas histórias são importantes e eu leio cada uma delas. Obrigada por estar aqui e até a próxima história.